Olá, gente. Bem-vindo a mais um treinamento do TreinaTools. Hoje vamos falar sobre a operação Bradescar, né? É o antigo IB, né? Que foi adquirido aí pela Bradesco. O treinamento será bastante conceitual, não entraremos em sistemas, né, módulos, nada. Primeiramente a gente vai falar sobre um conceito importante para poder entender a operação de qualquer sistema, não exatamente da Bradescar, mas que é importante para entender as diversas soluções dos sistemas da Tools. Eles se baseiam num princípio importante para desenhar suas soluções, tá? E aí é o conceito da comunicação. Comunicação de quê? Sistemas externos com os módulos da Tools. O que são os sistemas externos, né? Os sistemas externos, eles podem ser outros clientes, né? Outros parceiros, ou mesmo um próprio sistema da própria TOTOS, né? Ou seja, seria um produto Crédito Portal, por exemplo, né? Um sistema Crédito Portal falando com um sistema SCC, ambos da TOTOS, né? É o conglomerado, aí, é o pacote Tools do sistema, né? Então aqui a gente tem a base Tools, a base do sistema Tools. Nessa base Tools existe o sistema Tools. E aí pode ser o SCC, pode ser o SCE, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é. Esse sistema ele tem módulos, né? Diversos módulos, né? E esse módulo é quem vai processar, é quem vai receber, né? O sistema externo quer falar com esse módulo específico. Como é que ele faz? Existe uma espécie de uma fila, né? Que na verdade é implementada, a solução adotada é a solução de ter uma tabela de movimento ou de comunicação. O mais correto é uma tabela de movimento, porque os nomes recebem normalmente um prefixo, um sufixo, ou no meio do nome dela tem a palavra move, M-O-V, né, de movimento, né? Então como é que funciona? O sistema externo coloca uma linha, insere uma linha, né, posta, como, né, preferir, uma linha nessa tabela. E o módulo que está esperando essa informação, né, precisa dessa informação para processar, lê essa informação, faz o que tem que fazer, né, alguma coisa mais complexa, e no final ele insere essa tabela na auditoria, numa tabela de auditoria e, claro, some com o registro da tabela de movimento. Então é assim que se estabelece a comunicação por diversas soluções nos produtos, do complexo Tools, né? Então vamos lá. E uma outra forma de comunicação é módulo to módulo, né? Que acontece o quê? Dentro da base Tools, eu posso ter um sistema Tools, né, SCC. Aí repare que eu estou falando dentro de um mesmo sistema, no caso SCC, eu tenho um módulo 1 e tenho um módulo 2. Como eu havia dito anteriormente, né, quando eu falei aqui sobre essa parte dos módulos, ele é composto de vários módulos e aqui a gente consegue representar bem. Então, o que acontece? O mesmo procedimento, a tabela de movimentos está presente, a solução é a mesma. Então, a gente vai ver isso em diversos lugares. O que mudou aí é o agente que atua nesse movimento. Quem insere na tabela de movimento não é um sistema externo, mas sim um módulo do próprio sistema SCC ou do próprio sistema SCE, querendo falar com ele mesmo, com o mesmo sistema, só que através, querendo se comunicar com outro módulo. O que acontece? Esse outro módulo lê a informação, processa, faz o que ele quer fazer, ou contas a pagar, ou faz uma contabilização, carnê, alguma coisa, né? E aí ele joga para a tabela de auditoria, exatamente se fosse um sistema externo falando com a gente, tá, ok? Bem, esse conceito a gente vai ver durante todo o treinamento, né? Ele é presente em todo o treinamento e ele é feito dessa forma para facilitar o entendimento. O importante é entender o conceito da solução, que fica intuitivo. Se por acaso a pessoa esquecer lá na frente, ela não precisa decorar. Esse conceito vai estar presente. Então, as tabelas de movimentos vão ser representadas pela cor laranja, tá? Então, é isso daí. Essa parte do conceito é o que eu queria mostrar, da comunicação. E agora a gente vai passar para a questão do fluxo de adesão, né, para entender as operações, as várias operações que a Bradescar tem na sua carteira. Fluxo de adesão. Esse aqui é o fluxo que a gente vai estudar. Olhando assim, né, é muita informação, né, eu sei que é bastante informação, mas a minha expectativa é que ao final desse treinamento você consiga olhar para isso e, em vez de tomar o susto que provavelmente você tomou, ele fique
mais claro. É como, sei lá, não sei falar japonês, mas é como se fosse, eu entendo que seria assim, né? Você olha aquelas letras todas, se você estudar, você vai ver, é como um inglês. Se você for olhar, souber falar inglês, aquilo ali não vai ser uma coisa de outro mundo, você vai ser como está lendo português. Então essa é a minha expectativa, que todo esse fluxo da adesão fique bem claro para você daqui a algum tempo, né? Daqui a alguns minutos, quando a gente acabar esse treinamento aqui, ok? Então vamos começar. Então zeramos tudo e vamos passo a passo explicando o procedimento, como é que funciona. Vamos começar por uma operação que nós chamamos de IBfolha, tá? Ele tem uma base em SQL Server e o sistema IBfolha, composto de vários módulos, né? Como a gente já falou, dificilmente, não existe um sistema que só tenha um módulo, tá? A adesão, né? Lembrando que o nosso foco aqui é a adesão, como a operação do IBfolha, que é um empréstimo consignado, né? Se vocês já participaram do treinamento, já viram o treinamento das operações, consignado é um empréstimo, empréstimo com desconto em folha, ou seja, você pega o empréstimo e o cliente descontado direto na folha de pagamento, ou seja, a empresa onde ele trabalha, né? Claro que existe uma parceria com o banco, a empresa onde ele trabalha desconta o dinheiro dele e já passa direto para o banco, tá? Então, mas isso aqui dentro do nosso processo de adesão, a gente precisa entender como é que essa operação entrou no sistema, como é que ela virou um contrato no nosso sistema e aonde é que esse contrato acaba, ok? Então assim, esse sistema aqui é a operação IBfolha, né? E aqui entra o site, é uma captura. Existe um site chamado WAC, ou até normalmente as pessoas entendem como IBfolha, onde as pessoas imputam, os clientes imputam a sua informação. Esses dados são gravados numa tabela de proposta e também, quando finalizada essa proposta, eles entram numa tabela chamada WAC Fila Integração. Como é que funciona isso, né? Como eu disse, aí aqui aparece a primeira tabela de comunicação. A tabela de proposta, é claro que não é uma tabela, é um conjunto de tabelas, né? Mas como o nosso foco não é estudar o IBfolha, ela está representada apenas para entender que na base do SQL Server ficam gravadas as propostas do IBfolha. E aqui entra a parte do WAC, Fila Integração. É a primeira tabela de comunicação com os sistemas externos. Repare que esse sistema ele é representado meio que em cima da nuvem do sistema, exatamente para entender, para representar que ele não é uma tabela do sistema, ele não precisa para funcionar, mas ela é feita para uma comunicação e por isso está um pouco fora da sistema. Ficou exatamente por cima para representar isso. Ok? Bem, para entender isso daqui, depois que é feito esse processo de gravação, né, nas tabelas de comunicação, as tabelas de movimento, essa aqui não tem nenhum dos prefixos por ser uma tabela muito antiga, existe o processo de carga, que a gente vai ver também frequentemente aqui. A carga sempre lê de uma tabela de movimento, né, nesse caso é a tabela de comunicação, ele lê dessa tabela e grava em algum lugar, no sistema de destino. Ele grava numa tabela de contrato. A gente vai ver que para esse caso aqui, a gente já vai precisar entender um outro sistema, que é o sistema do SCC. Tá? Então, o sistema do SCC ele tem uma base, é um sistema separado, é em Oracle, como pode observar aqui. Então, ele tem uma base só para esse sistema. Nessa base, ele tem lá o sistema SCC e dentro do sistema SCC está lá representada a tabela de contrato, que é para onde essa rotina de carga vai levar essas propostas para lá. Então, ele vai fazer a carga de contrato, levando para o SCC. Então, aí já temos a primeira operação concluída. Uma operação de empréstimo consignado, ela começa num site, ela é rodado um processo de carga dentro do IBfolha, e esse processo acaba no SCC. Então o sistema do SCC ele controla o IBfolha, as operações, o contrato, as parcelas, e aí vai ser um outro treinamento onde a gente vai detalhar o que acontece. Agora, ele entra na tabela de contrato e funciona como outros contratos funcionarão, claro que com algumas peculiaridades da sua operação, mas que a gente vai tratar separadamente. Bem, existe agora uma terceira base, né, como a gente já viu, que é a base do CRP, a base do Crédito Portal. Essa base, ela vai ter o quê?
ela vai ter um sistema que a gente chama de crédito portal, que dá o nome à base, né? O CRP é o nome da base, e o crédito portal é o principal sistema, na verdade é o principal módulo, né? O crédito portal, na verdade, ele é um site composto de vários módulos, tá? A gente está representando aqui apenas como crédito portal, né? Então, assim, aqui a gente vai falar sobre a captura de outros produtos da operação Bradesco, tá? Ele, como a tabela, como a operação do WAC, né, em cima que a gente viu do Before, ele tem sua própria tabela de proposta na base do Oracle. Então, ele grava nessa operação, ele grava essas operações nessa tabela de proposta. E aqui, ponto importante, nessa tabela de proposta, a gente vai depois, num determinado momento eu vou frisar de novo esse assunto, mas nessa tabela ele grava proposta de 3 operações apenas. Importante a gente entender isso, tá? São as tabelas de adesão de cartão, tá? As operações de INSS, que é outro tipo de empréstimo consignado, e as operações do supercrédito, que não vamos entrar em nem muito detalhe dessa operação, mas principalmente aqui o conceito de adesão. Das 3 operações, o conceito de adesão, ou seja, de pegar não necessariamente o empréstimo, mas se aderir ao banco, ser parceiro, um cliente do banco, ok? Bem, para a gente pegar o primeiro produto, que é a adesão de cartão, vamos ter que ver uma 4ª base, que é essa base do SE, que também é Oracle. E quando a gente fala em base, gente, são bases mesmo, são bases de dados separadas. O cliente tem, nesse caso aqui, 4 bases de dados separadas, ok? Então, esse aqui no sistema SE, obviamente, a gente vai ver o sistema SE, que controla os cartões, tá? Então, dentro do controle de cartão, o que você precisa? Você tem um cartão de crédito. O que você precisa de um cartão de crédito? Claro, o próprio cartão, né? A primeira coisa que você pega quando você precisa de um cartão de crédito é o próprio cartão, que nós chamamos de plástico. E aí, como é que funciona? Essa adesão se faz pelo crédito portal, ou seja, o cliente entra na loja, o cliente junto com o lojista entra no site, pede um cartão, e no final do processo, das várias etapas, né, de operação, de mesa, ele finaliza como? Chamando um serviço que implanta o cartão no sistema do SE. Implanta como? Numa tabela chamada L-Plástico, tá? L-Plástico e L-Conta, tem outras tabelas envolvidas, obviamente, né? Não é tão simples, mas fundamentalmente ele pega aquele plástico, aquele adesão, né? Aquele cartão que você acabou de pedir e joga na L-Plástico, tá? É uma tabela fundamental, né? Existe a L-Conta, que é a mãe das L-Plástico, né? Você pode ter mais de um cartão, né? Pendurado a uma conta, né? Que eu tenho um titular e os adicionais, né? Mas vamos representar aqui apenas como L-Plástico, que é a mais importante para esse conceito da nossa explicação aqui. Então pronto, acabei de falar para vocês mais um produto. Aí, assim, se você, né, deve estar se perguntando, poxa, mas quando eu pego um cartão de crédito, eu não estou devendo nada ainda. Eu não peguei dinheiro nenhum. Por que isso é um empréstimo? Não é um empréstimo ainda. Você pegou realmente apenas um plástico. A operação do SL, ela continua. Então, vamos ver mais um pouquinho da operação, tá? Para essa operação funcionar, entra um outro agente importante, que não é um sistema da Tools. Ele está representado em cinza, exatamente porque é um sistema externo. E aí entra nosso amigo cliente. O cliente vai no chamado PDV. Tá? O PDV é aqueles totens, é uma máquina de saque que você vê em qualquer banco. Ele vai no PDV, né? Não sei nem porque ele está sorrindo tanto aí, porque fazer um saque no cartão de crédito é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Mas, beleza, o cliente chegou no PDV e o que ele faz? Primeira coisa, ele bota o cartão e o sistema faz uma consulta para ver se esse cartão é válido. Para ele saber se o cartão é válido, ele fez uma consulta onde? Lá na L-Plástico, onde ficam armazenados. Lembra? A gente fez a adesão do cartão e aí o cartão chegou lá. Uma característica importante, tá? O IB, o Bradescar, né? Ele imprime o cartão na hora. Então, se o cliente quiser, na mesma hora, pegou o cartão, virar e sacar no terminal, ele consegue, tá? Isso é uma característica muito importante e que foi um diferencial para o IB durante muitos anos, tá?
E ele faz essa consulta e finalmente lá ele faz o saque. Ele vai escolher a opção de saque e vai registrar esse saque aonde? Olha a tabelinha laranja de novo aí, ó. L, transação cartão PROC. Importantíssima essa operação, essa tabela. Essa tabela é uma tabela de movimento, é uma tabela de comunicação. Se é uma tabela de movimento e comunicação, significa que o PDV está querendo falar com alguém, que no caso a gente já sabe é o próprio SCE. E como a gente falou, o sistema ele precisa, se ele coloca a informação numa tabela de movimento, é porque alguém lê essa tabela de movimento para processar. E aí surgiu de novo a nossa amiga carga, né? A carga faz o quê? É um processo que roda logo depois do PDV, né? Logo depois não, né? Assim, é um processo que roda de noite, mas se a gente for pensar em fluxo, o fluxo é todo PDV, a próxima etapa da vida desse cara é rodar, ser pego, ser tratado pela etapa de carga, tá? E o que a carga faz? Lê a tabela de transação, né? A tabela de processamento de transação, e vai fazer o que? Jogar na tabela de contrato. Isso mesmo, a tabela, o SCE tem uma tabela de contrato. Repare aqui uma característica muito importante. Aqui nos dois primeiros sistemas, o AC e no Crédito Portal, nós falamos de propostas. Então aqui são as capturas. E no lado de cá são os sistemas de back-office, né, que a gente chama. Sistemas que tratam os contratos. Então o SCC tem o seu próprio contrato e o SCE tem o outro contrato. Tá? Por uma opção do IB, né, as bases são separadas, mas as tabelas de contrato são basicamente as mesmas. Ok? Bem, é isso aí. Essa operação aqui mostra um pouco do SCE. E aí vamos passar para a próxima operação. Para a próxima operação, vamos voltar para o SCC, onde a gente já viu ali que aparece uma tabela de movimento chamada tua interface externa móvel. De quem é essa operação? Quem quer falar com o sistema SCE do SCC através dessa operação? É uma operação do INSS. Então a gente passou a primeira, que é a adesão de cartão, a gente viu, e já emendou na operação do cartão, do saque para virar contrato. E agora vamos ver a segunda, que é o INSS. O INSS, ele jogou na tabela, o Crédito Portal finalizou as etapas, a análise, e jogou na tabela tu interface externa móvel. Ok? O que acontece? O processo do SCC, o sistema do SCC, tem uma rotina, um módulo, que está esperando essa informação, que lê dessa tabela. É o processo de envio que a gente já viu aqui. Esse processo lê dessa tabela, faz o seu processamento, né, e joga numa tabela de auditoria que não está representada aqui na figura, mas a gente viu naquele conceito, né, que as tabelas de movimentos elas vão de um modo geral para uma tabela de auditoria. Esse processo de envio, o que ele faz? Pega a tabela de movimento, qual o processamento, né? Lembra que eu falei que toda tabela, todo módulo, ele lê da tabela de processamento, né, de movimento, e ela faz alguma coisa e depois joga para a auditoria. Então, esse alguma coisa do processo do envio é a geração de um arquivo. Esse arquivo faz o quê? Ele é enviado lá para a DataPrev. O que é a DataPrev, né? Algumas pessoas devem se perguntar. A DataPrev é a central de processamento do INSS, né? Dos aposentados. O INSS, você quando vai pegar um benefício, né, da sua aposentadoria, né, de um modo geral, existe por trás dessa empresa, né, uma parte de processamento, toda a parte de tecnologia de informação. É a DataPrev. Essa área é a DataPrev. Então ele pega um arquivo de envio de N bancos, né, inclusive do próprio Bradesco, e processa. Esse arquivo é retornado ao Bradesco, né, ao nosso sistema, ao Bradesco pega e coloca lá para o nosso sistema processar. Esse processamento é feito por quem? É mais uma etapa do nosso sistema. Essa etapa é tratada por quem? Por uma outra rotina de retorno. A rotina de retorno lê da tabela, do arquivo, e aí a representação aqui vai ser um pouquinho diferente, né? O conceito é o mesmo, mas tem um pulo do gato aqui. O que acontece? A gente tem uma tabela chamada do retorno interface estmóvel. Não está abreviado, tá? O nome dela é esse mesmo. O processo lê o arquivo e joga nessa tabela. Não faz absolutamente nada. Só lê o arquivo inteiro e joga nessa tabela.
Por quê? Para evitar que a gente tenha problema de processamento. Ele só comita o processamento quando ele acaba de ler todo o arquivo. Então, se a gente fosse ler uma tabela, ler uma linha, para fazer todo o processamento que tem que ser feito para todas as linhas do arquivo, ia estourar memória, ia estourar segmentos de rollback, uma série de problemas a gente teve, na verdade, né? Isso aconteceu na vida real, que a gente precisou mudar. Então, hoje, o processo ele é dividido em duas etapas, o retorno é dividido em dois pedaços. Ele gera a própria tabela de movimento, que é a toRetorno, para ele mesmo consumir. Então, é um exemplo de comunicação que eu não havia colocado, mas o princípio é o mesmo. A tabela de comunicação é ele com ele mesmo. Tá? E aí, pronto. Ele vai fazer o processamento. Como? Ele vai ler da toRetorno interface hashmob e vai começar a tratar linha a linha, e aí sim, comitando linha a linha, sem problema de estourar segmento de rollback, ou dar um problema no meio do processo, né? E aí eu posso começar de onde parou. E ele vai fazer, a gente vai ter que conhecer duas tabelas, a toTransação e a toTransação proc. Olha só, vamos prestar atenção aqui no nome, que é bem similar ao SCE. L-transação cartão proc, toTransação proc. Não é uma coincidência, né? A operação é bem parecida. Bem, vamos voltar. Então o toRetorno, ele leu o retorno e jogou aonde? Se for uma operação que fez lá no Crédito Portal, o cara escolheu que ele quer receber o dinheiro que ele está pedindo via TED, essa linha vai direto para a toTransação proc. Se ele escolher essa opção para dinheiro, essa operação vai direto para toTransação. Essa operação de dinheiro, ela vai precisar sofrer uma outra intervenção antes de dar continuidade. Esse procedimento é o chamado saque. E aí entrou o nosso amiguinho lá feliz, o cliente. Tá? Essa operação funciona da seguinte forma. O mesmo PDV consulta, né, no caso aqui, o saque, se existe na toTransação. Essa operação é feita o quê? Jogada na toTransação proc quando o dinheiro é entregue, ou seja, quando o saque é realizado. Bem similar, como eu disse, aqui no SCE, né? Onde, na verdade, a diferença é que o PDV gera a transação, né? Ele dá início à transação, é como se fosse uma adesão, né? E no caso aqui do SCC, não é bem assim. A adesão ela aconteceu no Crédito Portal e somente usa o PDV quem escolheu pegar o dinheiro. Então, como é que funciona? O cliente foi lá na loja, pediu um empréstimo e depois ele volta lá para fazer o saque. Tá? Por que volta lá? Porque tem todo esse trâmite, no caso do INSS, de ir e voltar a DataPrev, que é uma operação que pode durar até 5 dias úteis, que é o tempo o tempo máximo que a DataPrev dá para retornar os arquivos. Ok? Bem, esse processo daqui está quase encerrado. E aí está faltando, né, um amigo já bastante conhecido nosso, que é chamado de carga. Exatamente. O processo de carga, ele vai ler da onde? toTransação proc. Exatamente como a carga do SCE. Ele lê da L-transação cartão. Cada um lê da sua tabela, né? E o nome é basicamente o mesmo. Então, o que ele vai fazer? Sim, como esperado, gerou a linha lá na tabela de contrato. Então, pronto. Aprendemos outro produto, né? Que é o produto do INSS. É um fluxo um pouco mais extenso, um pouco mais complexo, mas que finalizou aí na mesma tabela de contrato, como finalizou no caso do SCE, claro que na sua base, e na casa do IBfolha. Ok? Então, fechou o fluxo do INSS. O terceiro fluxo que a gente vai ver, né, ele parece bem simples aqui, mas ele não é tão simples, é da operação do supercrédito e apareceu um outro nomezinho aqui, CPCheck. Então, o que vai acontecer aqui, gente? Esse fluxo está bem simplificado aqui, porque ficou pouco espaço, né? E eu, num segundo treinamento, vou detalhar um pouquinho mais. Mas, o que acontece? Quais são as características que eu quero que vocês entendam aqui? O supercrédito, ele foi feito uma proposta e gravou nas tabelas de proposta do CRP, do Crédito Portal. Tá?
Na verdade, a gente vai ver que existem duas propostas até do supercrédito, né? A primeira é a adesão mesmo dele, dele como cliente, é uma proposta separada, e uma segunda que é realmente ele pregando o empréstimo. Essa segunda operação, ela faz o quê? Ao final dessa operação, ela joga diretamente nas tabelas de transação. Tá? Nesse desenho eu representei apenas ToTransação, mas ele pode jogar na ToTransação Proc também, seguindo o mesmo princípio de TED e de DOC, que a gente viu aqui para o INSS. Ok? Então, assim, o CPCheck, a mesma coisa. E repare, o CPCheck não apareceu nesse ponto daqui. Ele não vai para a proposta. Isso, exatamente, ele não vai para a proposta. Na verdade, o CPCheck ele joga direto na tabela transação, porque ele não precisa passar por um fluxo de aprovação. Porque, quando a gente for ver melhor o CPCheck, na verdade, ele é uma operação atrelada ao plástico. É isso mesmo, por incrível que pareça, ele é um limite. Quando você fez aquela adesão de cartão, o sistema ele pode dar um limite de CPCheck para você. E ao dar um limite de CPCheck, você consegue fazer um saque usando o cartão. Então, na verdade, essa operação aqui, ela é chamada CPCheck porque você dá cheques de garantia. Mas a característica dela é ser atrelada ao cartão e gravada no SCC. Bem confuso, né? Mas essa é uma operação, você viu, né? É uma linha só representada aqui, mas a operação ela é um pouco mais complexa do que isso. Vai exigir aí um slide só para apresentar ela. Mas o básico da operação do CPCheck é isso. Fez adesão na tela do Crédito Portal, não grava nas TRPs e vai direto para a ToTransação ou ToTransação Proc. Se for na ToTransação, o que vai acontecer? Mesmo procedimento, saque via PDV na loja. Ele tá numa mesinha lá fazendo a adesão do CPCheck, ele vira, vai lá no totem e já saca aquela operação. Você vê que esse procedimento não tem o trâmite que tem no INSS. Então ele vai lá e já saca direto. Aí ao sacar, joga na ToTransação Proc. E uma carga pega e joga também na tabela de contrato. O mesmo procedimento supercrédito, tá, gente? Entra na adesão, na ToTransação e também mesmo procedimento, efetua o saque, ToTransação Proc e a carga. E joga na tabela de contrato. Então, as três operações finalizam, nessas três operações, INSS, CPCheck e supercrédito, finalizam nas tabelas ToTransação, ou ToTransação Proc. As cargas, entretanto, são diferentes, tá? Aqui elas estão representadas como uma só, mas existem cargas diferentes. Ok? Gente, é isso daí. Acredito que agora a leitura desse pequeno monstro esteja bem mais claro, né? Esse é o objetivo. Espero que tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês e que no próximo treinamento a gente fique muito mais claro, a gente consiga aí avançar e ajudar aí na capacitação de vocês, ok? Isso aí, muito obrigado. Meu nome é Marcelo Bonatti. Precisar, é só entrar em contato. Um abraço. Tchau, tchau.